Bom, hoje é o terceiro dia. Hoje o tempo tá bem quente. Tá um pouquinho cansativo, mas tá de boa, né? E também tem uma brasileira que trabalha aqui. E aqui, por enquanto, tá de boa. Tirando o velho chato do meu marido que trabalha com ele, coitado. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Ngayon, tanghaling alas 12:30. Mga pessoal, ito kami sa loob ng company namin. Sobrang init, hindi kagaya dati. Teu abraço encontra paz e alegria. Meu amor, te declaro que minha paixão, um sentimento puro sem explicação. A melodia que embala meu coração, a razão do meu sorriso, a minha inspiração. Com você. Oi pessoal, boa tarde. After work, eto, nabutas daw yung kanyang sapatos. Hindi ko matiis, syempre. Love ko. Wow naman! Wow! Wow! Kaya bibili kami ng shoes. Dito kami sa Avail. Puro sale. Oh. 色とりどりの果物に野菜、新鮮で美味しい魚や肉も、お店のおっちゃんおばちゃんの元気な声が響き渡る大阪の商店街、活気にあふれて買い物するだけで楽しい気分、安くておいしいもんばかり、また来たいなと思うやろ。Ya, jawab. Medyo na na. Ah, tatay ito lang. Indiana. Oi, pessoal. O meu número de sapato é 27. Gostei. Curitiba aí. Ó, Nico. 色とりどりの果物に野菜、新鮮で美味しい魚や肉も、お店のおっちゃんおばちゃんの元気な声が響き渡る Limango. 活気にあふれて買い物するだけで Limango. 楽しい気分、安くておいしいもんばかり、また来たいなと思う。これはかっこいいの。Medyo na na. Piso ano? Oi. Puro Italiano. Bebe. Nasa de? Medyo go? Olha, eu ganhei. Nisi Kuya, ore. Ha? São 100? Jersey ito ano? 2.530. Ó. Abera. Pessoal. Oi pessoal, Abera. Amore, pessoale. Atarasinin, marido. Obrigada, meu amor. Tio. Presento tanjobi sila. Hã? Nossa, mas ai, ai.